Olá, mais um Transitando com Marcelo Araújo. Tem um assunto, né, que em relação ao processo de suspensão de direito de dirigir, que muitos Detran, e aqui eu coloco o Detran de Santa Catarina, até mesmo o Detran do Paraná, como exemplos, né, que quando você tem instaurado um processo de suspensão de direito de dirigir, o Detran, que é o órgão processante da suspensão, ele entende que não cabe mais retomar a discussão das autuações que fizeram parte desse processo. Eu vou dar um exemplo. Você tem um processo de suspensão por pontuação. Uma das infrações foi de estacionamento em Balneário Camboriú, outra de velocidade na rodovia federal, na 101, por exemplo, outra de sinal vermelho em Florianópolis e várias outras que se congregaram para formar esse processo. E você se defende dessas autuações no processo de suspensão, o qual é tratado, o qual é instaurado pelo Detran, independente, pelo órgão estadual onde você tem a carteira, independente de quem foram os órgãos que fizeram as autuações para chegar nessa pontuação. Muitas vezes, numa defesa, o Detran responde que já precluiu o direito de discutir essas autuações, coisa que eu discordo veementemente, eu explico por quê, baseado no próprio Código. O artigo 265 do Código de Trânsito estabelece que todo ato que implique na suspensão ou cassação da habilitação do direito de dirigir, ele tem que ser precedido de processo administrativo garantida ampla defesa e decisão fundamentada da autoridade competente, praticamente, literalmente, é isso que está lá no artigo 265, se você for ver. Então, não tem sentido algum você ter um processo de suspensão tratado pelo Detran, se você não tiver a oportunidade de usar todos os elementos de defesa e o Detran efetivamente analisar. Senão não tem sentido, senão é apenas pro forma, é só para carimbar, o carimbador maluco, como já dizia a música, porque ele tem sim que analisar, como eu falei, baseado no artigo 265. E eu dou até uns exemplos do porquê que o Detran tem que analisar. Primeiro que ele passa a fazer parte desse processo complexo. Ele está junto com esses outros órgãos, acreditando nesses outros órgãos. Mas você imagine que num processo desse, por um erro de preenchimento ou cadastramento de uma das autuações, existe lá uma infração por dirigir sem capacete num automóvel e sem cinto de segurança numa moto. Obviamente que a origem está incorreta, mas a pessoa vendeu o carro, acabou não discutindo isso, não prestou atenção, não se tocou por vários motivos e acabou ficando na pontuação do prontuário dela. Obviamente que essa autuação ela não poderia nunca ter prosperado e muito menos gerar a suspensão do direito de dirigir de uma pessoa. Então é um exemplo típico, né, de erro originário. Outro argumento que eu utilizo, a pessoa, o processo da multa, ela tem duas partes legítimas. O proprietário, que é o dono do veículo, onde tem o débito, e o condutor, aquele que pode vir a ser pontuado e até perder a carteira. Nesse primeiro momento, os interesses podem ser divergentes. Por exemplo, o proprietário quer o desconto de 40%. Mas se ele tiver o desconto de 40% na multa, não pode, ele abre mão do direito de recorrer, coisa que pode ser interesse do condutor. Então, nem sempre os interesses do proprietário e do condutor, eles vão convergir. E na suspensão de direito de dirigir, o único interessado é o condutor prejudicado. Então, aqui demonstra, com esses exemplos que eu dei, o entendimento de que, contrário ao que o Detran costuma decidir, de que já precluiu o direito de você rediscutir as autuações, muito pelo contrário. O artigo 265 sustenta essa tese com toda a veemência e, obviamente, que você tem o direito de discutir amplamente o teu direito no processo de suspensão. É isso aí. Até o próximo Transitando com Marcelo Araújo.